Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um bom final de semana. Meu amigo, minha amiga, eu lhe peço, humildemente, se inscreva aqui no nosso canal. Principalmente você, torcedor do Vasco, que está insatisfeito, que não aguenta mais. Aqui é o seu lugar. Nos ajude a ter voz ativa dentro do clube para que a gente possa cobrar e fiscalizar. Você se inscrevendo nos dará força. Meu amigo, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E neste vídeo nós iremos falar sobre a partida de ontem, sobre a situação aí envolvendo os reforços no Vasco da Gama, e nós temos conversado muito com o Levenciano nos bastidores. O Levenciano tem participado ativamente aqui do nosso canal e a gente vai trazer novidades para vocês nesse vídeo aí. Vamos animar a torcida vascaína. Bom, meus amigos, com relação ao jogo de ontem, o Vasco da Gama até que jogou razoavelmente bem no primeiro tempo, mas não é o bastante, pessoal. O Vasco não pode jogar 30 minutos e depois cansar, não exercer um bom futebol. Ontem ficou notório que a parte física do Vasco deixa muito a desejar. Os atletas do Vasco da Gama sentiram sim essa viagem de ônibus, 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Vai sentir para jogar contra o Botafogo. Então, meus amigos, o Vasco da Gama ontem, no segundo tempo, morreu. Simplesmente, no começo do jogo, a Caldense respeitou muito o Vasco da Gama. No segundo tempo, a Caldense começou a pegar confiança, a gostar do jogo, foi para cima, empatou e poderia ter virado. Não deu para entender aqui algumas substituições do Marcelo Cabo que tirou o MT e colocou o Castan. Na minha opinião, escalou o time literalmente errado. Não dá mais para o Thales Magno ser titular. Enfim, o Cano também ir lá para Poços de Caldas para jogar só 15 minutos, eu não entendo. Então era melhor deixar o nosso atacante aqui no Rio de Janeiro para ter condições de jogar contra o Botafogo. Essa é a minha opinião. Acho aí que esse menino Laranjeiras era para ter começado a jogar, assim como o Cano. Bom, ninguém aguenta. Thiago Reis e também Thales Magno. Começou errado. A gente espera uma mudança de postura aí contra o Botafogo. A última vitória do Vasco da Gama foi no dia 25 de fevereiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a única vitória do Salgado, aquele jogo que acabou 3-2 contra o Goiás em São Januário. E de lá para cá foram empates, derrotas, e o Vasco da Gama pode acabar na última colocação nessa próxima rodada do Campeonato Estadual e ficar na zona de rebaixamento. Olha a situação como está. O Vasco, meus amigos, obviamente que precisa de reforços. O Vasco precisa de muitos reforços aí. A gente aguarda essa situação do Benítez aí se ter um desfecho. O Vasco, que nessa negociação, na minha opinião, está sendo humilhado.
O Vasco da Gama que recebeu não de Paulinho Boia, de Shailon, de Diego Costa, e ontem um jogador chamado Everton Felipe também não quis vir para o Vasco da Gama. Ninguém lá do São Paulo quer vir para o Rio de Janeiro e o Vasco insiste nessa negociação para ser mais e mais achincalhado. Morato deve se apresentar, um jogador que tem uma lesão crônica no pubis, né? Não dá para entender essa insistência, essa aposta aí do Vasco da Gama. É até um jogador razoável aí para a Série B, mas me preocupa muito a condição física desse atleta. A gente aguarda aí os desfechos, porque deveremos ter contratações aí nessa semana. E, meus amigos, a gente tem conversado muito com o Levenciano. Muito. O homem tá animado, ele tá com garra, sangue nos olhos, e eu nunca vi o Levenciano tão confiante da forma como ele está. O Leven tá muito confiante. Ele disse que o projeto Somamos está firme e forte, os executivos estão prontos para poder trabalhar. O Augusto Tanuri tem acompanhado muito essa situação aí, o Paulo Rosenberg, toda essa situação econômica do Vasco da Gama, todo esse rumbo aí que os golpistas estão deixando aí, todas essas lacunas. E o Leven está confiante e confirmou que teremos aí uma reviravolta. Isso mesmo. O Leven disse que o prazo de validade para essa gestão será aí nada mais, nada menos que 3 meses. Está confiante que haverá novidades aí no TJRJ, nos embargos de declaração e também na ação lá dos Templários nos próximos dias. Confiança total. E o Leven está ansioso para poder fazer. O dinheiro continua no mesmo lugar. As cartas de intenções de pé para, assim que assumir, verdadeiramente ter condições de colocar capital no Vasco da Gama. Já está conversando aí com alguns jogadores, com reforços aí para preencher os pontos carentes que a gente tem, sem colocar a culpa no passado, mas arregaçando as mangas para efetivamente fazer algo que preste para o nosso Vasco da Gama. Levenciano se doando e se doando bastante, ao contrário desses golpistas aí que colocam a culpa no passado, que não faz nada. Então o fato do Levenciano ter falado para a gente que 3 meses é o prazo de validade dessa gestão nos deixa muito feliz e confirmando que vai dar Vasco. Você, torcedor do Vasco, acredite no presidente, continue efetivamente a se manifestar nas suas redes sociais contra esse golpe. Não é ilusão que a gente está vendendo, é o próprio presidente quem diz, né? E quem não gostar, morde a fronha, porque o chopp já está comprado sim. E lembrando, vai ter uma live na segunda-feira, lá no canal do Mário Coelho, com o Levenciano, onde ele irá falar muito mais sobre essa situação envolvendo o Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!